Quando ladrões encontram um fazendeiro cego, morando sozinho com seu cavalo em uma fazenda isolada, eles não pensam duas vezes ao ver o alvo fácil e planejam agir. Mas o que o cavalo fez os deixou sem palavras ao descobrirem algo impossível. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O sol da tarde pintava o céu de Vila Serena com tons dourados, enquanto Antônio caminhava calmamente pela varanda de sua casa, sua bengala branca deslizando suavemente sobre o piso de madeira. O som dos cascos de sombra ecoava no estábulo próximo, um ritmo familiar que trazia conforto ao seu coração. Depois de tantos anos juntos, cavalo e dono haviam desenvolvido uma linguagem própria, silenciosa, mas eloquente. A propriedade, situada num rancho tranquilo nos arredores da cidade, era seu refúgio há 5 anos, desde que decidira se aposentar em busca de paz. As manhãs eram preenchidas com o aroma de café fresco e o canto dos pássaros, enquanto as tardes se dedicavam aos cuidados com sombra e à manutenção do pequeno pomar nos fundos da casa. Naquela tarde, em particular, algo perturbava a quietude habitual. Sombra estava mais inquieto que o normal, suas patas batendo contra o chão em um padrão irregular que Antônio conhecia bem. Era o sinal de que algo ou alguém estranho rondava as proximidades. Anos de experiência haviam ensinado Antônio a confiar nos instintos de seu companheiro. "Calma, amigo", murmurou Antônio, sua voz grave e serena cortando o ar. Seus dedos calejados encontraram a crina sedosa do animal, sentindo a tensão nos músculos sob o pelo negro. "O que você está percebendo que eu ainda não notei?" O vento trouxe consigo fragmentos de uma conversa distante, vozes desconhecidas que não pertenciam aos vizinhos habituais. Antônio aguçou os ouvidos, uma antiga habilidade que nunca perdera, mesmo depois de tantos anos longe do serviço ativo. As vozes pareciam vir da estrada principal, provavelmente de um carro estacionado. Dona Maria, sua vizinha do rancho ao lado, havia comentado durante o café da manhã sobre estranhos fazendo perguntas na cidade. Pessoas que não pertenciam à comunidade, interessadas demais nos moradores do rancho, especialmente nos aposentados que ali residiam. Na época, Antônio não dera muita importância ao comentário, mas agora, um barulho sutil de gravetos quebrando além da cerca chamou sua atenção. Passos cautelosos, tentando passar despercebidos. Sombra relinchou baixinho, um aviso que só seu dono poderia interpretar. Antônio manteve sua postura relaxada, continuando a acariciar o pescoço do cavalo, como se nada tivesse notado. "Vamos entrar, companheiro", disse em voz alta, para benefício de quaisquer ouvidos atentos. "Está quase na hora do seu jantar." Sua bengala continuava seu movimento ritmado contra o chão, a imagem perfeita de um senhor cego e indefeso recolhendo-se para mais uma noite tranquila. Enquanto conduzia Sombra de volta ao estábulo, sua mente já trabalhava, mapeando cada centímetro de sua propriedade. Conhecia cada depressão do terreno, cada árvore, cada pedra. A escuridão nunca fora um obstáculo para ele. Na verdade, era sua aliada mais antiga. O sol começava a se pôr, quando Antônio fechou a porta do estábulo, seus dedos sensíveis verificando discretamente as trancas reforçadas que havia instalado. Do lado de fora, os últimos raios dourados lançavam sombras alongadas pelo terreno, criando padrões que ele não podia ver, mas podia sentir na mudança da temperatura do ar. Dentro de casa, sentado em sua poltrona favorita com uma xícara de chá nas mãos, Antônio aguardava. Seus ouvidos captavam cada som. O canto dos últimos pássaros retornando aos ninhos, o farfalhar das folhas nas árvores e, sim, novamente aqueles passos cautelosos, agora mais próximos.
Um sorriso discreto brincou em seus lábios enquanto tomava um gole do chá. Quem quer que estivesse observando sua rotina, planejando o que imaginavam ser um assalto fácil a um velho cego, estava prestes a aprender uma lição valiosa sobre aparências. No estábulo, Sombra permanecia alerta, suas orelhas se movendo a cada novo som. O cavalo negro, tão especial quanto seu dono, aguardava pacientemente o momento em que seria chamado para mais uma missão. A noite prometia ser interessante em Vila Serena. A alguns quilômetros da casa de Antônio, no bar da cidade, 4 homens conversavam em voz baixa ao redor de uma mesa afastada. O mais velho deles, um homem de cabelos grisalhos chamado Jorge, tamborilava os dedos nervosamente sobre a mesa de madeira gasta. Ricardo, o líder do grupo, observava o copo em suas mãos com um sorriso calculista. O assalto bem-sucedido à Casa dos Santos, um casal de idosos do mesmo rancho, havia rendido uma boa quantia em dinheiro e joias, mas algo em sua expressão demonstrava inquietação. "É só um cavalo, Ricardo", zombou Carlos, o quarto integrante do grupo. "O que ele vai fazer? Dar coices na gente?" A risada baixa e debochada foi acompanhada pelos outros, exceto Ricardo, que manteve sua expressão séria. Na casa de Antônio, a noite avançava silenciosa. Ele permanecia sentado em sua poltrona, os ouvidos atentos captando cada variação no ambiente. Anos de treinamento o haviam ensinado que a escuridão era mais que ausência de luz. Era um mundo rico em sons e sensações que poucos sabiam interpretar. O relógio da sala marcou 10 horas com suaves badaladas. Antônio se levantou, movendo-se com a segurança de quem conhece cada centímetro de seu território. Seus passos eram deliberadamente mais pesados que o normal, criando a ilusão de alguém que precisa fazer barulho para se orientar. "Sempre tão cuidadoso", provocou Marcos, revirando os olhos. "É só um velho cego. Vai ser mais fácil que tirar doce de criança." No estábulo, Sombra permanecia inquieto. O cavalo negro movimentava-se em seu compartimento, suas patas batendo contra o chão em um código que só Antônio compreendia. O animal havia percebido a presença dos observadores muito antes de seu dono, e agora compartilhava sua apreensão. "Um relincho suave", foi sua resposta, seguido por um movimento que parecia quase uma carícia. A conexão entre os dois ia além da compreensão comum entre homem e animal. Era uma parceria forjada em circunstâncias que nenhum dos observadores poderia imaginar. Enquanto se preparava para dormir, Antônio organizava mentalmente o terreno ao redor de sua casa. Cada árvore, cada depressão no solo, cada pedra, tudo poderia ser útil no que estava por vir. Sua bengala branca descansava ao lado da cama, aparentemente inofensiva, mas carregada de segredos que seus futuros visitantes descobririam da maneira mais difícil. Na cidade, os 4 homens se despediam, cada um seguindo seu caminho na noite. Ricardo lançou um último olhar na direção do rancho, uma sensação incômoda ainda perturbando seus pensamentos. Havia algo no comportamento daquele velho cego que não se encaixava no padrão comum de suas vítimas anteriores. A lua cheia iluminava o caminho de terra que levava à propriedade de Antônio, criando sombras alongadas que dançavam com a brisa noturna. Para olhos despreparados, era apenas mais uma noite tranquila em Vila Serena. Mas para aqueles que sabiam observar os sinais, como Antônio e Sombra, era a calma que precedia a tempestade. O dia amanheceu em Vila Serena com a rotina habitual. Antônio levantou-se com os primeiros raios de sol, como fazia todos os dias desde seus tempos de serviço. Suas mãos experientes prepararam o café da manhã com a precisão de quem não necessita da visão para se orientar na cozinha. A rádio local tocava baixinho, anunciando mais um dia quente de verão. Entre as notícias locais, um comentário chamou sua atenção. Mais um assalto havia ocorrido na região, desta vez na Casa dos Santos.
Antônio franziu a testa, recordando-se das vozes que ouvira na noite anterior. Na cidade, os 4 homens se reuniam em uma casa abandonada nos arredores. Ricardo desdobrava sobre uma mesa improvisada um mapa rudimentar do rancho, desenhado após dias de observação. Marcos revirou os olhos impaciente. Já falamos sobre isso. É só um velho cego com seu cavalo. Por que tanto planejamento? Enquanto isso, Antônio realizava sua rotina matinal com sombra. Para qualquer observador, seria apenas um idoso cuidando de seu animal de estimação. Mas havia uma precisão militar em seus movimentos, uma economia de gestos que revelava anos de treinamento. Ao longo do dia, Antônio fez pequenos ajustes em sua propriedade. Moveu alguns vasos de plantas estrategicamente. Verificou as dobradiças das portas, certificou-se de que certas tábuas do assoalho mantinham seu rangido característico. Cada modificação era sutil, imperceptível para olhos desatentos. Na cidade, Jorge e Carlos faziam as últimas compras: cordas, luvas, lanternas, tudo aparentemente inocente quando comprado separadamente. O dono da loja de ferragens nem percebeu que estava fornecendo ferramentas para um assalto. Carlos vai se encarregar dele, respondeu Ricardo. Um pouco de ração misturada com sonífero deve resolver o problema. Sombra, em seu estábulo, mantinha sua vigília silenciosa. O cavalo negro, cuja história estava entrelaçada com a de seu dono de maneiras que ninguém suspeitava, aguardava pacientemente. Seus músculos poderosos ocasionalmente se retesavam sob o pelo brilhante, como se ensaiando para uma apresentação há muito tempo planejada. Na casa abandonada, os 4 homens faziam os últimos preparativos. Ricardo verificava mais uma vez cada detalhe do plano, enquanto os outros limpavam suas ferramentas. Nenhum deles percebia que estavam prestes a cometer o maior erro de suas vidas. O crepúsculo tingiu o céu de vermelho, um presságio que passou despercebido pelos criminosos. Em sua varanda, Antônio sorriu discretamente. Seus ouvidos captavam o som distante de um carro se aproximando lentamente pela estrada de terra, motor reduzido para minimizar o ruído. A noite caiu sobre Vila Serena como um manto aveludado, trazendo consigo um silêncio que parecia amplificar cada pequeno ruído. Na casa de Antônio, as luzes se apagaram pontualmente às 9 horas, como acontecia todas as noites. O velho seguiu sua rotina habitual, sem demonstrar qualquer alteração em seu comportamento. A quilômetros dali, em uma curva escura da estrada rural, 4 silhuetas se moviam como sombras ao redor de um carro estacionado. Ricardo verificava seu relógio pela 10ª vez, sua inquietação crescendo a cada minuto. Porque as pessoas notam carros estranhos mais facilmente no início da noite, respondeu Ricardo, seu tom revelando uma experiência que os outros não possuíam. Às 2 da manhã, até os cachorros da vizinhança estarão dormindo. Dentro de sua casa aparentemente silenciosa, Antônio movimentava-se com a precisão de um relógio. Seus dedos sensíveis verificavam cada objeto, cada posição, certificando-se de que tudo estava exatamente onde deveria estar. A bengala, sua companheira constante, repousava próxima à sua cama, ao alcance imediato de suas mãos. No estábulo, Sombra mantinha sua vigília silenciosa. O cavalo negro, cujo passado guardava tantos segredos quanto seu dono, ocasionalmente movimentava suas orelhas, captando sons imperceptíveis para ouvidos humanos comuns. Sua postura relaxada escondia uma prontidão que poucos animais possuíam. À meia-noite, os primeiros movimentos começaram. Carlos se esgueirou pela propriedade, carregando um pequeno saco com ração adulterada. Seu objetivo era neutralizar o cavalo antes da invasão principal. Com passos que ele acreditava serem silenciosos, aproximou-se do estábulo. Dentro da casa, Antônio sorriu no escuro. Seus ouvidos treinados captavam cada movimento, cada respiração contida, cada galho partido sob passos descuidados.
Anos de experiência o haviam ensinado a construir uma imagem mental precisa apenas com sons e vibrações. A lua cheia iluminava o terreno com uma claridade quase sobrenatural, projetando sombras alongadas que pareciam dançar com a brisa noturna. Para os invasores, era apenas mais uma noite clara que facilitaria seu trabalho. Para Antônio, era uma aliada que revelaria cada movimento dos intrusos através das sombras que se moviam sob sua porta. Ricardo e os outros aguardavam na escuridão, observando Carlos executar sua parte do plano. Jorge checava nervosamente suas ferramentas, enquanto Marcos mal conseguia conter sua ansiedade. O silêncio da noite era quebrado apenas pelo ocasional pio de uma coruja distante. "É só um animal", cortou Marcos, embora sua voz não carregasse a mesma convicção de antes. "Para de ser medroso." À 1h30 da manhã, Carlos retornou ao grupo, um sorriso satisfeito em seu rosto. Ração envenenada no lugar. Em meia hora, aquele cavalo vai estar dormindo como um bebê. Na casa, Antônio deixou escapar um sorriso quase imperceptível ao ouvir o relatório sussurrado dos criminosos. Suas mãos acariciaram suavemente o cabo da bengala, sentindo as pequenas ranhuras que só ele conhecia. A noite estava apenas começando e seus visitantes inesperados estavam prestes a descobrir que haviam cometido um erro terrível em seu julgamento. O relógio marcava 2h da manhã, quando os 4 homens começaram sua aproximação final. A luz da lua criava um jogo de sombras no terreno, proporcionando o que eles acreditavam ser uma cobertura perfeita para seus movimentos. Ricardo liderava o grupo, seus passos calculados demonstrando anos de experiência em invasões noturnas. "O cavalo deve estar dormindo agora", sussurrou Carlos, embora uma ponta de dúvida tenha se infiltrado em sua voz. O silêncio que vinha do estábulo era absoluto, talvez absoluto demais. Dentro da casa, Antônio permanecia deitado em sua cama, completamente imóvel. Seus ouvidos treinados captavam cada movimento exterior, o roçar de tecido contra tecido, o tilintar abafado de ferramentas, respirações controladas. Um sorriso quase imperceptível brincava em seus lábios, enquanto construía um mapa mental da posição de cada invasor. Marcos foi o primeiro a alcançar a janela dos fundos, aquela que seus dias de observação haviam indicado como a mais vulnerável. Suas mãos enluvadas trabalhavam com a fechadura antiga, movimentos praticados que normalmente garantiam uma entrada silenciosa. No estábulo, Sombra permanecia em pé, seus músculos tensos sob o pelo negro. O cavalo, treinado para situações muito mais complexas que esta, aguardava o sinal que apenas ele saberia reconhecer. Seus olhos atentos acompanhavam cada movimento através das frestas da madeira. "Continua", ordenou Ricardo em um sussurro urgente, empurrando Marcos para dentro. "Já estamos aqui, não tem volta." Jorge tropeçou em algo, provocando um ruído surdo que fez todos congelarem. Segundos se arrastaram enquanto aguardavam algum sinal de que haviam sido descobertos. O silêncio que se seguiu pareceu confirmar que a sorte estava ao seu lado. No quarto principal, Antônio moveu-se silenciosamente, seus pés descalços, não produzindo qualquer som no assoalho que conhecia tão bem. Anos de treinamento o haviam ensinado a se mover na escuridão como se ela fosse sua aliada natural, o que de fato sempre fora. "Tem certeza que o velho está dormindo?", sussurrou Marcos, sua confiança anterior começando a vacilar diante do silêncio opressivo da casa. Na sala, Ricardo parou subitamente. Algo em sua experiência criminal, um sexto sentido desenvolvido ao longo de anos, gritava que havia algo fundamentalmente errado naquela situação. A organização da casa, a facilidade da entrada, o silêncio do cavalo, tudo parecia preparado como um palco aguardando o início de uma apresentação. Foi nesse momento que o primeiro sinal verdadeiro de que a noite não seguiria seus planos se manifestou. Um assoalho rangeu, mas não sob os pés de nenhum dos invasores.
O som veio de um ponto da casa onde nenhum deles estava. E então, como se fosse um sinal ensaiado, Sombra emitiu um relincho poderoso que cortou o silêncio da noite como uma lâmina. O relincho de Sombra provocou um momento de pânico entre os invasores. Jorge quase derrubou sua lanterna, enquanto Marcos e Carlos trocaram olhares nervosos na escuridão. Ricardo, no entanto, manteve-se imóvel, seus olhos tentando penetrar as sombras que pareciam cada vez mais densas. Foi então que uma voz calma e grave ecoou pela casa, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Procurando algo, senhores? Todo mundo quieto, ordenou Ricardo, sua própria voz traindo um tremor que nunca havia sentido antes. Ele está tentando nos confundir. No estábulo, Sombra começou a bater seus cascos contra o chão em um ritmo preciso, quase musical. Para os invasores, era apenas barulho de um animal agitado. Para Antônio, era uma linguagem clara que indicava a posição exata de cada intruso. Vocês cometeram 3 erros esta noite, continuou Antônio, sua voz agora parecendo vir de trás de Ricardo. O primeiro foi escolher minha casa. O segundo foi tentar drogar meu cavalo. E o terceiro, uma pausa dramática, foi acreditar que um homem cego seria uma presa fácil. Jorge não aguentou mais. Em pânico, correu em direção à janela por onde haviam entrado. Seus pés encontraram algo no chão, uma corda estrategicamente posicionada. E antes que pudesse gritar, estava caído, o ar escapando de seus pulmões com o impacto. O som dos cascos de Sombra mudou, agora mais intenso, mais ritmado. As tábuas do assoalho começaram a ranger em uma sequência que parecia responder ao cavalo, criando uma sinfonia perturbadora que preenchia a casa. Um riso baixo e controlado ecoou pela casa. No escuro? Perguntou Antônio, sua voz agora claramente divertida. Senhores, eu vivo no escuro, é o meu elemento natural. Vocês, por outro lado, estão apenas começando a conhecê-lo. Ricardo tentou reorganizar seus homens, mas percebeu que estavam separados. Os sons da casa, os rangidos do assoalho, o relinchar do cavalo, os ecos misteriosos, haviam destruído sua formação cuidadosamente planejada. Cada homem agora estava sozinho, perdido em um labirinto de sombras que parecia ganhar vida própria. Impressionante como o medo pode tornar a escuridão tão desorientadora, não é? Comentou Antônio, sua voz agora parecendo vir de todos os cantos da casa simultaneamente. Vocês deveriam ter pesquisado melhor antes de escolher seu alvo. Teriam descoberto que, às vezes, as limitações que vemos nos outros são, na verdade, suas maiores forças. Marcos girou em círculos, sua lanterna cortando a escuridão em movimentos frenéticos. Ricardo chamou em um sussurro desesperado, mas Ricardo não respondeu. Ele estava ocupado demais, tentando entender como havia subestimado tão drasticamente a situação. Ricardo pressionou suas costas contra a parede, tentando controlar sua respiração. Em 30 anos de crime, jamais havia encontrado uma situação como esta. A escuridão, que sempre fora sua aliada, agora parecia trabalhar contra ele, densa e viva, como se respondesse aos comandos do velho cego. Um novo som ecoou pela casa, o suave tap-tap-tap de uma bengala contra o assoalho. O som vinha de todas as direções, e de nenhuma delas, impossível de localizar. Marcos, ainda empunhando sua lanterna trêmula, girava em círculos cada vez mais frenéticos. O som dos cascos de Sombra mudou novamente, agora em um padrão que lembrava uma marcha militar. Ricardo sentiu seu sangue gelar ao perceber a implicação daquelas palavras. Guerra, soldado, que tipo de velho cego era este? Fascinante como o medo pode paralisar até o mais corajoso dos homens, comentou Antônio, sua voz agora mais próxima. Vocês entraram aqui acreditando que encontrariam um velho indefeso. Ao invés disso, encontraram, bem, algo completamente diferente.
Ricardo tentou se mover, mas percebeu que estava completamente desorientado. A casa, que parecia tão simples durante o planejamento, havia se transformado em um labirinto traiçoeiro. Cada passo poderia ser uma armadilha, cada sombra poderia esconder seu misterioso anfitrião. "Permita-me contar uma história", continuou Antônio, sua voz agora vindo de um ponto fixo, fazendo Ricardo girar bruscamente. Há muitos anos existia uma unidade especial do Exército, treinada para operações noturnas. Eles eram conhecidos como os Fantasmas da Noite, especialistas em se mover na escuridão, em usar as sombras como camuflagem. "O mais interessante sobre essa unidade", prosseguiu Antônio, "era seu programa de treinamento com cavalos. Animais especialmente selecionados e treinados para operações noturnas. Cavalos que podiam se mover em silêncio absoluto quando necessário ou criar distrações precisas quando ordenado. Mas o verdadeiro segredo, a voz de Antônio estava agora a apenas alguns passos de Ricardo, era a ligação entre cavalo e cavaleiro. Uma parceria tão profunda que transcendia a necessidade de comandos verbais. Uma sintonia perfeita entre homem e animal. "Sabe o que aconteceu com essa unidade, Ricardo?" A voz de Antônio estava agora diretamente atrás dele. "Eles nunca foram oficialmente dissolvidos. Seus membros simplesmente desapareceram. Encontraram novos propósitos. Alguns, como eu, escolheram lugares quietos para viver, mas nunca perderam suas habilidades." "Por favor", sussurrou Ricardo, sua voz tremendo pela primeira vez em anos. O criminoso veterano, que sempre se orgulhara de seu autocontrole, sentia-se como uma criança perdida no escuro. "Onde estão meus homens?" Um novo som preencheu o ambiente. O ruído suave de cordas sendo manipuladas, seguido por cliques metálicos que ecoavam pela casa. Ricardo tentou se mover, mas descobriu que estava cercado por uma rede invisível de obstáculos. No estábulo, Sombra começou uma nova sequência de batidas, mais suave agora, quase musical. Para Ricardo, era como se o cavalo estivesse marcando o tempo de uma apresentação que chegava ao fim. Ricardo sentiu algo roçar em seu braço, uma corda, um fio, mas quando tentou se esquivar, percebeu que havia dado exatamente o passo que Antônio esperava. Em segundos, estava completamente imobilizado. Suas mãos presas às costas por nós que pareciam ter se formado do próprio ar. "Os Fantasmas da Noite tinham uma especialidade particular", explicou Antônio, agora verificando as amarras com dedos experientes. "Éramos mestres em criar ilusões. Som, movimento, percepção, tudo podia ser manipulado para desorientar o inimigo. Sombra e eu aperfeiçoamos essa arte ao longo dos anos." Do lado de fora, a lua continuava seu trajeto pelo céu, lançando sombras que dançavam pelas paredes. Ricardo começava a entender a magnitude de seu erro. Cada detalhe que haviam observado durante o planejamento, a rotina previsível, a aparente vulnerabilidade, até mesmo a facilidade da invasão, tinha sido cuidadosamente orquestrado. "Seus outros comparsas já estão sob custódia da polícia", revelou Antônio, sua voz agora vindo de perto da janela. "Eles chegaram há alguns minutos, silenciosamente. Mais um truque que aprendi. Timing é tudo." "Sabe, Ricardo", Antônio comentou, ajustando sua bengala, "você não foi o primeiro a tentar invadir minha casa. Outros vieram antes, atraídos pela mesma ilusão de vulnerabilidade. Mas você foi o mais perspicaz. Percebeu que havia algo errado, mesmo que não soubesse exatamente o que." Sombra emitiu um relincho suave, quase como se estivesse concordando. O cavalo negro, que eles haviam subestimado tão drasticamente, era muito mais que um simples animal de estimação. Era um veterano de guerra tão treinado quanto seu dono. "A polícia vai encontrar evidências suficientes para conectar seu grupo aos outros assaltos na região", continuou Antônio, "incluindo o roubo na Casa dos Santos. Mas não se preocupe. Ninguém precisa saber que foram derrotados por um velho cego e seu cavalo. Podemos manter essa parte do nosso pequeno encontro entre nós."
Os primeiros raios do sol começavam a dourar o horizonte quando o delegado Silva entrou na propriedade de Antônio. O oficial veterano, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas, parou abruptamente ao ver a cena diante dele. 4 homens detidos, cada um perfeitamente imobilizado, e um senhor cego de pé ao lado de um majestoso cavalo negro. "Coronel Antônio", disse o delegado, levando a mão à testa em uma saudação militar instintiva. "Deveria ter imaginado que era o senhor quando recebi o chamado sobre uma situação incomum no rancho." "João Silva", respondeu Antônio com um sorriso caloroso, reconhecendo a voz do delegado. "Quanto tempo, velho amigo? Desde aquela missão em 92, não é mesmo?" Os policiais mais jovens observavam a cena com uma mistura de confusão e admiração, enquanto conduziam os criminosos detidos para as viaturas. A forma como o delegado tratava Antônio e Sombra sugeria uma história muito mais profunda do que qualquer um deles poderia imaginar. Silva assentiu, fazendo anotações em seu caderno. "E imagino que eles cometeram o erro de subestimar um certo coronel aposentado e seu cavalo de guerra?" Enquanto os policiais coletavam evidências e terminavam de processar a cena, Silva puxou Antônio para um lado. "O senhor poderia ter pedido proteção, sabe? Depois dos primeiros assaltos no rancho, poderíamos ter destacado uma viatura." O cavalo negro relinchou suavemente, como se concordasse com a afirmação de seu dono. Silva não pôde conter uma risada. "Alguns podem se aposentar do serviço", comentou, "mas o serviço nunca realmente sai de nós, não é?" "Sabe", continuou Silva, observando seus homens trabalharem, "os jovens na delegacia não vão acreditar quando eu contar que um senhor cego e seu cavalo capturaram uma quadrilha inteira sem derramar uma gota de sangue." Na manhã seguinte, Vila Serena fervilhava com especulações. A notícia da prisão da quadrilha, que aterrorizava a região, se espalhou rapidamente, mas os detalhes permaneciam nebulosos. Alguns moradores juravam ter visto luzes estranhas durante a noite na propriedade de Antônio, outros alegavam ter ouvido sons misteriosos vindos do rancho. Dona Maria, a vizinha mais próxima de Antônio, observava da sua varanda enquanto um fluxo constante de curiosos passava pela estrada de terra, todos esperando vislumbrar algo da propriedade onde os eventos da noite anterior haviam se desenrolado. Antônio sorriu, saboreando o café preparado por sua vizinha. Sombra pastava tranquilamente no campo ao lado, como se a noite anterior não tivesse passado de um sonho. Do outro lado da rua, um grupo de crianças observava Sombra com admiração renovada. O cavalo negro, que antes parecia apenas um animal de estimação excepcional, agora ganhava ares de lenda aos olhos da comunidade. Antônio inclinou levemente a cabeça, um gesto que não passou despercebido por sua observadora vizinha. Seu marido era um homem sábio, Maria, e tinha razão. As melhores histórias são aquelas que não precisam ser contadas em voz alta. Ao longo do dia, outros moradores do rancho passaram pela casa de Dona Maria, cada um com sua teoria sobre os acontecimentos. O casal Santos, ainda se recuperando do trauma de seu próprio assalto, parecia especialmente aliviado com a notícia da prisão dos criminosos. "É estranho", comentou o Sr. Santos, sentando-se ao lado de Antônio na varanda. "Quando fomos assaltados, senti-me tão impotente, e aqui está o senhor que todos considerávamos mais vulnerável que nós, protegendo toda a comunidade." À tarde, o padre João, figura respeitada na comunidade, fez sua visita. O religioso, conhecido por sua perspicácia, observou Antônio com um olhar conhecedor. Antônio sorriu, virando o rosto na direção da brisa que trazia o perfume das flores do campo. "Às vezes, padre, são os lugares mais simples que oferecem os desafios mais significativos. E as vitórias mais importantes são aquelas que ninguém precisa aplaudir." Ao entardecer, a movimentação ao redor da propriedade de Antônio finalmente começou a diminuir.
O céu se tingia de tons alaranjados quando o delegado Silva retornou, desta vez sozinho e fora do horário de serviço. Encontrou Antônio no estábulo, escovando cuidadosamente o pelo de Sombra. Os rapazes prestaram depoimento, comentou Silva, encostando-se na entrada do estábulo. É interessante como suas versões divergem tanto. Cada um conta uma história diferente sobre o que aconteceu aqui ontem à noite. Ricardo, o líder deles, está particularmente perturbado, continuou o delegado. Fica repetindo algo sobre sombras que se movem sozinhas e sons impossíveis de localizar. Silva observou a interação entre homem e animal com um olhar conhecedor. Você sempre foi assim, não é? Mesmo nos tempos da unidade. Sempre mais interessado em ensinar do que punir. Os fantasmas da noite, murmurou Silva. O nome ainda carregando um peso especial mesmo após tantos anos. Sabe, alguns dos policiais mais jovens começaram a pesquisar sobre a unidade depois de ouvirem nossa conversa hoje cedo. Não encontraram nada, claro. Do lado de fora do estábulo, o sol começava a se pôr, lançando sombras alongadas pelo terreno. Silva observou como as sombras pareciam dançar com o vento, lembrando-se de noites de operação onde essas mesmas sombras eram suas aliadas mais confiáveis. Deixe que especulem, respondeu Antônio com um sorriso sereno. Às vezes, um pouco de mistério faz bem a uma comunidade. Dá às pessoas algo em que pensar, além de suas rotinas diárias. Na delegacia de Vila Serena, Ricardo permanecia sentado em sua cela, observando as sombras que o anoitecer projetava através das grades. Algo havia mudado fundamentalmente dentro dele após os eventos da noite anterior. O criminoso experiente, que sempre se orgulhara de seu controle e planejamento meticuloso, agora se encontrava questionando tudo o que acreditava saber sobre o mundo. Ele quer falar com você, disse Silva a Antônio, que havia concordado em fazer uma última visita à delegacia. Não para de insistir desde que descobriu que você viria. Coronel, chamou Ricardo assim que ouviu os passos se aproximando. Sua voz, antes tão confiante, agora carregava um tom de reverência e algo mais. Arrependimento, talvez. Antônio apoiou ambas as mãos sobre sua bengala, um gesto que lembrava vagamente um professor prestes a dar uma lição importante. Às vezes, Ricardo, a melhor maneira de ensinar uma lição é permitir que o aluno chegue até o fim de seu erro. Para a comunidade, sim, concordou Antônio. Mas principalmente para vocês mesmos. Cada homem carrega seus próprios demônios, Ricardo. Os seus o levaram a subestimar os outros, a ver fraqueza onde existe força. O que acontece agora? Perguntou Ricardo, sua voz quase um sussurro. Um relincho distante ecoou pela rua. Sombra, aguardando pacientemente do lado de fora da delegacia. O som fez Ricardo estremecer levemente, recordando a sinfonia de sons que havia despedaçado sua confiança na noite anterior. Uma semana se passou desde os eventos daquela noite memorável. Vila Serena gradualmente retornava à sua rotina habitual, embora algo tivesse mudado sutilmente na pequena comunidade. Os moradores do rancho caminhavam com mais confiança, e as histórias sobre o milagre na casa do Senhor Cego continuavam a circular, crescendo a cada nova versão. Numa tarde particularmente agradável, Antônio recebia uma visita inesperada. O capitão Mendes, seu antigo comandante nos Fantasmas da Noite, havia feito uma longa viagem após ouvir sobre os acontecimentos recentes. Antônio sorriu, servindo café para seu antigo superior. O senhor me ensinou bem, capitão. A verdadeira vitória não está em derrotar o inimigo, mas em transformá-lo. Eles veem a si mesmos diferente, corrigiu Antônio gentilmente. Perceberam que aparências podem enganar, que força nem sempre vem de onde esperamos. Soube que você vai começar a dar aulas de equitação para as crianças do rancho, comentou Mendes, observando um grupo de jovens que passava pela estrada, acenando animadamente para Antônio. O capitão Mendes assentiu,
compreendendo o significado mais profundo das palavras de seu antigo subordinado. Os fantasmas da noite podem ter sido oficialmente dissolvidos, mas seu espírito continua vivo através de homens como você, Antônio. À distância, o som de cascos no cascalho anunciava a chegada de mais visitantes, provavelmente os primeiros alunos para as aulas de equitação. Sombra ergueu a cabeça, suas orelhas se movendo com interesse, já assumindo seu novo papel de professor. O outono chegou à Vila Serena trazendo consigo ventos de mudança. O rancho, antes conhecido apenas como um refúgio tranquilo para aposentados, havia se transformado em um lugar de histórias sussurradas e lições silenciosas. Nas tardes de domingo, tornou-se comum ver grupos de crianças reunidas no campo de Antônio, suas vozes alegres misturando-se aos relinchos suaves de Sombra. O segredo é confiar, explicava Antônio a uma jovem aluna que hesitava em montar. Sombra sabe quando você está com medo, quando está confiante, quando está feliz. Os cavalos são como a vida, respondem ao que temos dentro de nós, não ao que mostramos por fora. Dona Maria, que agora servia café e biscoitos para os pais que aguardavam durante as aulas, sorria ao ver a transformação. O homem que muitos haviam considerado um idoso vulnerável tinha se revelado um dos pilares mais fortes da comunidade. Na delegacia, as coisas também haviam mudado. Ricardo e seus companheiros, cumprindo suas penas, haviam se tornado um tipo diferente de exemplo. O delegado Silva ocasionalmente recebia cartas de Ricardo, cada uma revelando um homem em processo de profunda transformação. Numa manhã particularmente clara, Antônio estava em sua varanda quando ouviu passos familiares se aproximando. Era o padre João trazendo notícias da cidade. Antônio sorriu, seus dedos tamborilando suavemente no braço da cadeira. Não é minha história, padre, é a história de Vila Serena, de como uma comunidade descobriu que sua maior força estava justamente naqueles que pareciam mais fracos. Sabe, continuou Antônio, sua voz carregando aquela serenidade que se tornara sua marca registrada. Quando me aposentei dos fantasmas da noite, pensei que estava me retirando do serviço, mas agora entendo que apenas mudei de missão. Às vezes, as batalhas mais importantes são aquelas que lutamos não com força, mas com sabedoria e compaixão. O vento suave trazia o perfume das flores do campo e o som distante de risadas infantis. Vila Serena havia mudado, sim, mas para melhor. As sombras que antes traziam medo agora carregavam histórias de coragem e superação. E assim, sob o céu azul de Vila Serena, um velho coronel cego, seu fiel cavalo de guerra e uma comunidade transformada continuavam escrevendo sua história. Uma história de coragem, sabedoria e da extraordinária força que pode ser encontrada nos lugares mais inesperados.